Hoje você vai aprender. Hoje eu explico para você dieselpunk, steelpunk, a guerra entre mundos, e você entenderá a profunda referência sobre os filmes Sicário de Deus e também Van Helsing, tá? Você vai entender o que eu tenho para te falar. Eu vou estar passando agora aqui para a tela do computador para você poder ver essa imagem. Jogos como Fallout, Metro, tem esses jogos de computação gráfica, geralmente jogos hiper tecnológicos, mas que retratam a década de 40, tá? São jogos que retratam ou steelpunk ou dieselpunk, tá? Que praticamente são máquinas com até mesmo inteligência artificial, mas cujo nutriente delas é combustíveis fósseis, tá? Pode ser diesel, álcool, gasolina. E você vê isso. E qual que é o cenário do dieselpunk? É sempre pós-apocalíptico. O que é descrito como dieselpunk é praticamente um planeta de sucatas. Eu me lembro bem que tinha um filme que fala sobre isso, eu não sei se é Vingadores, tá? Alguém comenta aqui embaixo, com certeza alguém já assistiu, tá? Que simplesmente os caras vão para um planeta de sucatas, né? E aí você consegue utilizar sucatas para construção de alguma coisa. Provavelmente tem um filme desse aí. E o que é dieselpunk? São sucatas de outras civilizações que de alguma maneira sobreviveu a grandes cataclismos que o pessoal usa para se locomover, para fazer alguma coisa. O filme Mad Max fala um pouco sobre isso também. Então hoje eu vou trazer algumas referências para vocês. Esse carro que vocês estão vendo aí, tá? Obviamente não é real, tá? Quando as coisas são reais, eu venho aqui e trago para vocês, tá? Mas isso aqui é um conceito, porém não deixa de ser verdadeiro. Por quê? Porque a tecnologia dieselpunk é isso. Você tem um motor a combustão. O pessoal fala, mas diesel, Humberto, simplesmente com 8, 10 quilômetros, se o melhor carro que tem dura 20. E é 20 km por litro. Isso é impraticável para grandes robôs, impraticável para grandes tecnologias. Concordo com você. Só que o nível de aproveitamento do diesel para nós atualmente é muito baixo. Vou dar um exemplo para você. Não vou citar nomes, tá? Mas teve um brasileiro que desenvolveu o carro movido Parará-Poruru a Parará-Poruru-Guá, né? Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Eu não posso falar por causa do algoritmo. E o carro, com 1 litro de água, conseguia rodar 4.000 quilômetros. E qual é a diferença entre água e diesel? Sendo que você está utilizando as explosões nucleares, as microexplosões nucleares. Por exemplo, se você pega a água, H2O, você tira o oxigênio, você tem nitrogênio, você tem hidrogênio, peço perdão. E hidrogênio, assim como oxigênio, mas principalmente hidrogênio, é um fator combustível muito poderoso. Então, simplesmente, o diesel também tem esses recursos. A verdade é que é pouco aproveitável. Mas mais no passado era melhor aproveitável, tá? Então os caras conseguiam fazer centenas, às vezes milhares de quilômetros com 1 litro de diesel. E isso comprova através de grandes máquinas robóticas que os caras poderiam ter tanques de 200, 300 litros que faziam a máquina rodar o dia inteiro, tá? Então o conceito de dieselpunk é isso. São uma estrutura convencional que você conhece, porém, tá, com aí motores a propulsão a combustão de energia fóssil, tá? Nós temos essa imagem como conceito para você também, tá? Você vai entender mais sobre isso se você pesquisar Fallout. Fallout foi constituído numa tecnologia chamada dieselpunk. Os criadores de Fallout, eles mesmos declaram explicitamente dieselpunk e steampunk, a criação de Fallout, tá? Então assim, você tem esses conceitos. Inclusive, isso aqui é uma referência antiga. É uma foto, claro que saiu no jornal, mas um conceito que já se era discutido. E aquilo que você imagina só tem origem se você já vivenciou ou se você ouviu falar. Você não consegue imaginar aquilo que você nunca viu ou simplesmente aquilo que você nunca estudou, tá bom? E aí tinha esses grandes balões aí, tá? Futurísticos, em dieselpunk também. Na verdade, esses balões estão presentes em todas as tecnologias.
A Cyberpunk não aparece tanto porque os caras colocam cidades voadoras, tá? E aí tinha essas pistas de decolagem. Isso aqui realmente é um conceito, tá? Mas não deixa de ser verídico. Vamos continuar para a gente poder falar um pouco. Então, qual que é o problema da Dieselpunk? Qual que foi o grande problema dessa tecnologia do passado, né? Inclusive Metal Gear Solid, aqueles jogos de fliperama que eu esqueci o nome de um soldadozinho que ficava dando tiro em tanque de guerra, também é a mesma coisa, tá? Metal Slug, o nome disso aí. Então, basicamente, a Dieselpunk é uma estrutura tecnológica que usa combustíveis fósseis. Por que que ela acabou? Primeiro que Dieselpunk, tá, é uma estrutura que sobrou de uma outra civilização chamada Steelpunk. Então veio a civilização conhecida como Steelpunk. Alguma coisa que nós desconhecemos aconteceu, ok? Tem 2 pesquisadores que dizem que foi guerra entre mundos, mas eu posso garantir para você que é guerra entre o mundo. São pessoas usando grandes tecnologias para fazerem o mal. E isso erradicou a Terra. E o que sobrou se constituiu o Dieselpunk, que é muito mais fácil de você utilizar combustíveis fósseis, já que o campo eletromagnético torrou tudo, né? Então você consegue utilizar esses motores a combustão. E aí você começa realmente a desenvolver uma civilização baseada em combustíveis fósseis, mas que já traz uma bagagem tecnológica. Só que o povo usava isso para guerra, era guerra o tempo inteiro. O pessoal que estuda sobre, vou dar bem aspas aqui, tá? Nova Era, essas loucuras aí do passado, provavelmente já ouviu falar sobre as guerras do passado, como que os povos antigos guerreavam. O que mais se tinha no passado era guerras. Inclusive, Bíblia fala o tempo todo, tudo quanto é cultura fala, ela guerra o tempo inteiro. Então, o ser humano, vou dar um exemplo para você. Você já parou para pensar, deixa eu só te fazer uma pergunta, já parou para pensar que você não encontra árvores frutíferas em rodovias, em estradas, você não encontra árvores frutíferas ou qualquer tipo de algo comestível que vem da natureza próximo às cidades? Você tem que plantar para ter alguma coisa? Já parou para pensar por que que eles removeram, por que que foi removida as árvores frutíferas próximas às cidades, às rodovias? Já parou para pensar nisso? Ah, Humberto, mas por que que foi removido? Isso nunca ouvi falar sobre isso. Pois é, deixa eu te explicar uma coisa. Como é que você acha que era o mundo antes da civilização? Como é que você acha que era a sua cidade há 100, 200 anos atrás? E como é que os caras mandavam pessoas para tão longe? E como é que eles conseguiam suprir os alimentos dessas pessoas? Porque simplesmente o cara chegava num local e tinha muitas e muitas e milhares de árvores frutíferas. Então era muito fácil, você pegava algumas pessoas, colocava numa rota, as pessoas andavam 100, 200 quilômetros, tá, para frente, e não precisava carregar bagagens, não precisava carregar estoques de comida, porque ao longo da estrada sempre ia tendo árvores frutíferas. E com isso o ser humano começou a se avançar muito, e claro, o egoísmo do ser humano, né, simplesmente retrata a guerra. E aí o que aconteceu? Alguém, não me pergunte quem, muito poderoso ou uma elite por trás, decidiu erradicar com as árvores frutíferas para tudo quanto é canto. Então, por exemplo, deixa eu só te falar um exemplo. Na sua cidade, onde é que você quer morar? Por exemplo, em Belo Horizonte, que eu conheço bem, tá? Já morei muito em Belo Horizonte. Você encontra árvores, você está andando, por exemplo, na avenida, vamos colocar aqui, não vou falar Cristiano Machado, porque eu não sei se tem árvore lá. Mas, por exemplo, ali no centro de Belo Horizonte, sempre tem uma árvore ou outra, né? Só que nunca é frutífera. Já parou para pensar o seguinte? Não seria mais fácil você arborizar uma cidade com árvores frutíferas, não? É muito mais fácil, vai produzir o mesmo tipo de oxigênio, vai dar os mesmos benefícios para as pessoas, e a diferença que vai ter, de certo modo, de forma descritiva, um tipo de comida para os caras comerem. Não é algo que vai matar a fome, mas vai ter. Então essas árvores poderiam ser frutíferas. Por que que em toda cidade nunca se tem árvore frutífera? São sempre árvores que você nunca ouviu falar, que não trazem nenhum benefício para você, a grosso modo. É sempre uma árvore não sei o que lá, protegida, mas que não traz nada, nenhum benefício para você. Alguém decretou que se removesse essas árvores. Foi uma estratégia militar. Por quê? Porque como eles faziam guerras, então as tropas, os soldados, eles conseguiam mover com os soldados muito rápido. O fato de não ter que levar comida fazia com que a tropa chegasse nos locais, nos objetivos muito rápido e não se preocupasse tanto com comidas.
Então eles começaram a exterminar as árvores frutíferas e criarem grandes celeiros. E aí o fato de exterminar essas árvores frutíferas na cidade inteira, nas estradas principalmente, e só deixarem em grandes celeiros, em fazendas, fazia com que as pessoas, para chegar do ponto A ao ponto B, precisavam estocar comida e fazer uma jangada até lá. E caso os alimentos fossem corrompidos, ou não desse para chegar, não desse para enfrentar o inverno, ou simplesmente as intempéries, eles não conseguiriam chegar. Então o fato de remover as comidas em volta, as árvores frutíferas, possibilitou a raça humana não guerrear tanto. Inclusive, sobre esse pessoal da Nova Era que fala sobre o céu laranja, que constitui uma biodiversidade muito rica, que tudo floresce, tá? Foi a grande era das guerras. E depois que o céu virou azul, é uma teoria, tá? Simplesmente dificultou o arado do chão, dificultou a agricultura, e essas árvores não deram tantos frutos assim. Então, parou um pouco as guerras, tá? Só para você poder entender. Então é por isso que não existe árvores frutíferas nas cidades, tá? E o que isso tem a ver com dieselpunk? Porque dieselpunk é uma das últimas civilizações antes de Tartária que nós tivemos, né? Grande tecnologia baseada em combustíveis fósseis. Inclusive, na década de 60 o pessoal estava indo para o steelpunk, tá? O pessoal estava indo de novo para o steelpunk, muitas guerras, e alguém lá, algum poderoso, não sei, alguma coisa, decidiu migrar para o cyberpunk. Falou assim, ó, bota lá os caras de Microsoft versus Apple, não sei o que, e muda essa porcaria para cyberpunk, nós não queremos mais dieselpunk aqui não. E aí começou o grande avanço da década de 60 de tecnologia. Então você tinha, em teoria, tá, já vem falando que já tinha tecnologia no passado, você tinha simplesmente aqueles computadores, carcaças. Em questão de 30, 40 anos, você tem hoje processadores que fazem bilhões de contas matemáticas por milissegundos, tá? Computadores, computadores quânticos, tem um monte de coisa por isso. Então houve uma mudança de paradigma aí. E o que é retratado como Guerra de Mundos, para você poder entender? Você já viu um filme chamado Exterminador do Futuro? Toda hora tem uma programação preditiva sobre Exterminador do Futuro. Esse negócio nunca sai de linha. Sempre são as máquinas contra os seres humanos. Por que se é retratado as máquinas contra os seres humanos? No dieselpunk, o ser humano ele tem um domínio absoluto sobre as máquinas, tá? Existe inteligência artificial, mas não é voltada para as máquinas, tá? É simplesmente para alguma função básica. Mas, né, já na Cyberpunk, entre outras, as máquinas tomam conta, tá? Tipo Matrix. Então, por exemplo, deixa eu só mostrar alguns conceitos de dieselpunk aqui para você. Inclusive o filme Mad Max retrata um pouco isso, tá? Então, basicamente é o seguinte, você pode pesquisar para você poder assistir, mas qual que é o grande problema, né? Por exemplo, você assiste Exterminador do Futuro e você vê que as máquinas, inclusive vou até beber água aqui, tá? Você vê as máquinas se voltando contra os seres humanos. Isso aí em Cyberpunk acontece também. Na nossa geração isso vai acontecer, você pode ter certeza. Então, basicamente é o seguinte, o que são essas máquinas, tá? Elas são inteligência artificial em corpos biomecânicos. Pode ser corpos mecânicos, pode ser corpos biomecânicos. Não fusão. Não é como foi falado por Isaías, não é fusão. É uma mesclagem entre barro e ferro, tá? E corpos biomecânicos são casulos para entidades demoníacas, isso é óbvio, tá? Mas um dia eu vou aprofundar sobre isso aqui para vocês. Então, basicamente, esse Exterminador do Futuro... Houve algo conhecido no passado como Guerra entre Mundos. Inclusive, saiu um filme com esse nome também, que retrata que houve um extermínio. O ser humano foi caçado e esses robôs estavam para tudo quanto é lado. E aí, como é que eles destruíram esses robôs? É o que eu digo para vocês. A raça humana, ela pode desenvolver o tanto que ela quiser. O ser humano pode desenvolver o tanto que ele quiser. Ele nunca vai superar o que é o eu espiritual. Ele nunca vai superar a tecnologia espiritual. Então, por exemplo, Deus amando, né, o nosso próprio Jesus Cristo, é o que eu acredito, tá? Ele pediu aos anjos, por exemplo, Miguel, entre outros, tá? E anjos têm tecnologia para erradicarem essas civilizações. Então o plasma, que é uma energia, um quarto estágio da matéria, nós temos, olha só, preste atenção para você aprender. Temos sólido, tá? Líquido e gasoso. Você aprendeu os 3 estágios da matéria. Então as escolas só vão te ensinar isso aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Você acha que só existe 3 estágios da matéria? Quando eu cursava engenharia elétrica, tá?
Simplesmente eles já falavam abertamente sobre isso, sobre o plasma, que é o quarto estágio da matéria. Inclusive, o plasma é capaz de transfigurar-se em praticamente qualquer composto químico. A criação divina de toda a matéria é baseada no plasma, tá? Então o plasma é algo poderoso e que erradica com tudo. Inclusive, o plasma é o quarto estágio da matéria que, em contato com qualquer coisa, você pode moldar o plasma. Inclusive moldar o plasma para que quem olhar para trás vire sal. Ou simplesmente você pode transformar tudo em pedra. Simples assim, com plasma. É a matéria mais moldável do universo. E o universo inteiro, 90 e tantos por cento, é baseado em energia plasmática. Então plasma é algo predominante no universo, mas não é comentado. Só falo sobre sólido, líquido e gasoso. É o que ensino para você. Mas depois do gasoso tem o plasma. Então os anjos, amando de Deus, o que eu acredito, eles usaram a tecnologia angelical plasmática, ok? Para erradicar esses seres. E aí tudo foi apagado. Tudo que a tecnologia de repente desligou e não funcionou mais. Tudo. O primeiro que aconteceu foi o grande pulso eletromagnético. Nada que é eletrônico funcionou mais. Simplesmente o ser humano voltou para a idade das pedras. Depois que zerou toda a grande tecnologia, aquilo que era conhecido como dieselpunk, máquinas e não sei o que, tudo isso foi erradicado com energia plasmática, que transformou isso em pedra. E aí foi pulverizada com o tempo. É o que eu posso te afirmar, nós não temos referências, né? É aquilo que eu digo. As pessoas dão mais valor para Anitta, para Luísa Sonza, para show de funk, do que para uma biblioteca. Então as bibliotecas estão entrando em falência, a cultura de música clássica, a biblioteca, toda a história do Brasil está entrando em falência, reescrevendo a história, e as bibliotecas dessa grossura do concreto pegando fogo. Então está sendo tudo apagado, nós não temos mais, não tem como eu te falar assim, pega esse livro e estuda, porque está sendo apagado. Então as coisas que nós temos é o quê? É um cara falando que pegou um livro ali, o outro cara falando, reunindo informações e fazendo o máximo que dá, tá? Então simplesmente o que acontece foi o seguinte, então, houve uma guerra plasmática, inclusive pela teoria do domo, tá? Essa fissura no domo, que é considerada como uma galáxia, Via Láctea, que o pessoal fala, foi simplesmente uma rachadura no domo baseada nessa guerra entre mundos, tá? Entre mundos porque foi a realidade dos anjos contra os seres humanos, tá? E aí a steampunk foi destruída, completamente erradicada, e depois que a raça humana começou a se reerguer novamente, porque até mesmo numa guerra os anjos preservam os seres humanos, tá? Para que se possam recriar. Ah, mas os anjos são muito mais, eles exterminam o ser humano. Meu irmão, os caras estavam querendo arma nuclear. As tecnologias desenvolvidas pelos seres humanos estavam destruindo tudo. Estavam destruindo toda a criação divina. Não tinha mais floresta, não tinha mais nada. Era tudo voltado para o mal. Como é dito pelos antepassados, tudo era voltado para o mal. Então teve que ter interferência divina. Só que Deus não é um garoto mimado. Se você começa a blasfemar, começa a fazer o mal, ele vai lá e pulveriza. É simples assim. E aí acontece o seguinte, teve os seres humanos que foram preservados e aqueles que foram preservados, que tinham algum tipo de conhecimento, começaram a reestruturar a civilização, inclusive utilizando os requisitos da steampunk, que nós conhecemos como dieselpunk, tá? Inclusive tem referências, né? Teve um cara que ele até escreveu Guerra Entre Mundos e teve outros aqui, ó, steampunk, ó. Esse rapaz aqui, ele escreveu sobre a Guerra Entre Mundos, né? Que radicou sobre tudo, né? Que é o que aconteceu, steampunk. Então eles vão falando, vão retratando sobre o fim. Um monte de gente fazendo essas referências, todo mundo falando a mesma coisa, né? Deixa eu tirar esse atalho aqui. Então um monte de gente falando a mesma coisa. E nós temos o que você conhece como cyberpunk, que é a tecnologia eletrônica, né? Baseada em microprocessadores. Então tudo evolui no cyberpunk. Tudo evolui, tem realidade paralela, tudo evolui no cyberpunk. De menos fiação e bateria. Pode reparar, todo mundo que estuda cyberpunk reclama das mesmas coisas. Os caras desenvolvem aviões, não sei o quê, e aí sempre vai ter fiação, não importa qual ano que você esteja no cyberpunk, 2400, 2500, sempre tem fio, tá? Que é o que os caras não evoluem, eles não querem tirar você da tomada, tá? E as baterias são aquelas porcarias de sempre. Inclusive, eu já vi referências de universidades, né, lá de Massachusetts, entre outras, que os caras criaram uma biobateria com bactérias. E essas biobaterias conseguiam ter uma autonomia muito maior e elas duravam muito mais. Autonomia de 10 vezes o número que tinha, então o telefone ficaria
ligado 10 dias sem desligar, e simplesmente a durabilidade da bateria é muito grande. E não era tóxica, porque aquelas bactérias faziam um ecossistema lá dentro de forma micro, tá? E gerava energia. E aí os caras fizeram isso, ouvi falar em 2, 3 vezes na rádio, uma vez na televisão, sumiu. Ninguém fala mais, não, toma um dinheirinho aí, ó, e suma com a sua tecnologia. Por quê? Essa bateria de lítio é uma porcaria. Se entrar em contato com o oxigênio, explode, não dura nada, quebra fácil, sabe? Torna você dependente do fio. É isso que eles querem, tá? Que você fique ligado na tomada. É só você reparar a estrutura de matrix. É a mesma coisa, tá? Então nós temos aqui a Cyberpunk, que é a nossa tecnologia atual, tá? Que também tem aí os seus problemas. Qual que é o problema da Cyberpunk em comparação a Dieselpunk, Steelpunk, Atompunk, entre outras que já chegou a existir no passado? Inclusive Atompunk, entre outras, são conceitos de pequenas épocas, tá? Não representam uma civilização como um todo. Mas por quê? Qual que é o grande problema disso aí? Controle social, engenharia social. O problema de Cyberpunk é o quê? Eles têm os seus dados desde quando você nasce até o momento de sua morte. Eles têm todos os dados, tipo sanguíneo, quem você conversa, quais são seus gostos. Você é controlado por um órgão de inteligência artificial que você não conhece. Não lhe é apresentado pela realidade, mas sim o que eles querem. E aí você fala, nossa, que grandes avanços tecnológicos. Você é puramente controlado por inteligência artificial. Inclusive, as recomendações desse vídeo foram por inteligência artificial. Então é sempre assim. Cyberpunk é isso, tá? Então nós temos esses conceitos aí, tá? Beleza, falado disso, o que você precisa entender sobre Steampunk, Dieselpunk e Cyberpunk? O que você precisa entender sobre esses 3 conceitos aqui? Tem também Sailpunk, tá? Que é sobre energias baseadas em cristais, tá? Que inclusive no filme do Superman tem lá cidades de cristais, tem a energia de cristal na Antártida. Eles fazem referência sobre isso também. Dieselpunk é resquícios de uma civilização chamada Steampunk, que é praticamente quase a mesma coisa, só que foi erradicada. E aí o pessoal usa sucata velha para reconstruir as coisas. Steampunk, acabei de descrever também, e Cyberpunk é o uso da eletrônica extensiva, só que para não fugir, para não perder o controle, para o sistema não perder o controle, tá? Eles colocam tomadas. Fala, meu irmão, mas para que tomada? Para que tomada? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe para que servem as tomadas de energia? Você acha mesmo que é só para abastecer o seu computador? As tomadas de energia transmitem informações. Eu estou cansado de ver cientistas falando que dá para transmitir dados via energia elétrica e não atrapalha as redes de energia de transmissão. É que basicamente são conexões. Tem maluco aí do espaço sideral, vou falar assim para ficar mais fácil de entender, que dizem que essas tomadas escutam, que a inteligência artificial escuta. Francamente, eu não faço nem ideia. Tudo que eu quero nesse mundo é Jesus Cristo e eu tô cansado disso aqui. Então, basicamente, é só isso que eu preciso falar para vocês, dessas tecnologias. Por que eu preciso falar isso para vocês? Porque conforme eu vou explicando as civilizações antigas, se você não tiver essa base, você fica perdido. Por exemplo, deixa eu só te mostrar uma coisa. Você chega, por exemplo, ali, aí eu chego para você e falo assim, meu irmão, você sabia que existe, tá, um hieroglifo em formato de carro de 6.000 anos? Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabia disso? Ué, 6.000 anos. Como é que os caras sabiam? Olha, repare bem, como é que os caras sabiam sobre o que é o carro há 6.000 anos atrás? Pode ser coincidência. Como é que os caras desenvolveram um traje que você veste, inclusive tipo do Duende Verde do Spider-Man? Os caras, isso aí é um apito. Que delícia, né? Teve um cara que comentou no meu canal quando eu falei sobre isso aqui, ele falou assim, isso aí é um apito maia, um apito inca. Que delícia. O cara tá enxergando um apito nisso aí, que delícia. Chafariz de bunda. Felizmente é isso. E aí acontece o seguinte, olha pra você ver, um traje, provavelmente eu acredito que seja um traje, tá? Um traje de vestimenta e o cara tá dentro desse traje e ao mesmo tempo ele tá em cima de uma plataforma de levitação flutuadora. Não me pergunte como, não foi eu que projetei isso aí. E tem mais referências sobre isso, né? Mais referências. O cara falou que isso aqui é um apito. Que delícia. Claro, óbvio. Pra que o cara vai criar um apito no formato de uma nave, alguém em cima de uma plataforma voadora? Que delícia. Parece até que esses buraquinhos são feitos ao acaso mesmo, para cobertamento de informações, né? E tá lá. Inclusive,
Ele tá com um olho aqui de marajá, né? O pessoal chama de marajá, né? Quando o cara tá assim. E aí, basicamente, é o seguinte, tá lá o cara flutuando. E aí, o que é importante você entender? A realidade entra em confronto. Quando você vê coisas que não deveriam estar presentes, você fala, meu, mas como é que pode isso aqui, né? Pois é, programação preditiva. Como é que pode? Como é que pode um foguete? Então, assim, o que acontece é que houve grandes avanços tecnológicos ciclicamente, periodicamente no planeta. E que, de alguma maneira, a raça humana cavava a própria cova e a destruição em massa. E aí vinha uma intervenção divina de Deus para pulverizar isso e recomeçar. É como uma floresta que está morta, que está podre, que todas as raízes estão mortas e podres, o sol já não bate mais ali. E aí Deus vai lá e manda um fogo naquela floresta, limpa tudo e aí ela tem a oportunidade de renascer novamente sobre as cinzas, usando os recursos que tinha no passado. Então eu não sei, não me pergunte, eu não sou Deus, é uma teoria, pode ser que nem verdade seja, mas não me pergunte, é Deus que faz as coisas. Aí o cara fala, mas Deus destrói tudo. Claro, o ser humano sempre se enverga para o mal. É só você ver, você acha que tem alguma tecnologia que faz bem para a saúde? Só faz mal, só faz mal. Não tem nada. Já desenvolveram monitores que não dificultam, não estragam a nossa visão, botam para funcionar? Não. Já desenvolveram baterias que não fazem mal e duram muito mais, botam para funcionar? Não. Só fazem o mal ao próprio ser humano. Aí chega um certo ponto que a raça humana, a colheita de Deus sobre os seres humanos, fica inviável. Vai lá e faz a colheita e recomeça novamente. Só que o pessoal que é pagão, eles habituaram na cabeça deles a acreditar que sempre vai ter ciclo, sempre ciclo, ó, ciclo o tempo inteiro, que nunca vai acabar. E aí eles sempre estão se preservando em bunkers, essas porcariada toda. Só que eu não acredito em ciclos, eu acredito assim que houve ciclos no passado, mas não vai existir mais ciclos agora. Até porque eu francamente eu acredito que meu Senhor, não sei se é o seu, mas eu acredito que seja, Senhor Jesus Cristo, a vinda dele está próxima. Pode ser que não seja agora, daqui a 50 anos, mas eu acredito, eu confio em Jesus Cristo, eu tenho que acreditar, e eu acredito seriamente. Então eu não acredito que vai ter mais uma civilização. Se tiver, teve, mas eu não acredito. Francamente, pelo jeito que as coisas estão andando, inclusive o Cyberpunk é o último, assim, é claro que a Steelpunk é muito mais avançada tecnologicamente, é baseada em cristais. Só que eu acredito que realmente chega no fim. Eu penso que chega no fim, tá? Aí vai de cada um. Então nós temos aí essas estruturas. Por isso que você fala, meu irmão, por que os caras, se eles tinham tanta tecnologia, para que eles precisavam de um telefone arcaico? É aquilo que eu falo, eles também foram evoluindo tecnologicamente. E algumas coisas foram preservadas, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né? Realmente o conceito de hoje, uma filosofia de hoje, é só para te falar, tá? Nada que eu tô falando aqui pode substituir Jesus Cristo, nada. Jesus Cristo tem que vir primeiro no seu coração. O que eu lhe falo aqui é apenas fractais, fragmentos que nós, ao muito sangue e suor, conseguimos descobrir alguma coisa. Que houve alguma coisa no passado? Houve. A realidade que nos foi mostrada está errada? Está. Alguma coisa muito grande, muito poderosa, com grandes informações aconteceram no passado que foi ocultada da gente. E isso aí é o que tem. E aí a única alternativa que nós temos verdadeira, com fontes fundamentadas, é a esperança em Cristo Jesus. Porque se você ficar esperando em steelpunk, dieselpunk, todas essas tecnologias, você vai só cair em declínio, como todas as outras civilizações caíram. A única promessa, a única amarração de vida após a morte é em Cristo Jesus, é o que eu acredito. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts, forte abraço.